Fala aí, palmeirense, torcida alviverde, torcida palestrina. Palmeiras venceu o Atlético Mineiro lá no Allianz Parque hoje. Finalmente, né? Uma vitória no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras não tinha ainda vencido no Campeonato Brasileiro, né? E o jogo terminou 3-2 para o Palmeiras. Vitória muito importante. Uma vitória aí para garantir os 3 pontos, para ver se esse time ganha alguma confiança de novo, né? Porque os últimos jogos aí não estavam legais, né? Foram 3 jogos seguidos no Brasileiro, né? Com 2 derrotas e um empate. 3 jogos seguidos sem vitória, né? E o Palmeiras conseguiu essa vitória aí que foi importante, mas eu não acho que o desempenho foi tudo isso que estão falando, tá? Não acho que foi esse desempenho incrível que eu vi algumas pessoas falando, tá? Vou comentar um pouco aqui no vídeo, né? Se você tá chegando aí no MJ Alviverde, se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta o que você achou dessa vitória hoje do Palmeiras contra o Atlético Mineiro, beleza? E bora pro vídeo. Galera, então, o Palmeiras hoje, ele fez, ao meu ver, o jogo que ele precisava fazer, né? Não foi o jogo mais vistoso do mundo, não foi o jogo mais bem jogado do mundo, pelo menos ao meu ver, mas ele conseguiu o que era o necessário. Ele fez o que tinha que fazer, que era ganhar em casa, conquistar os 3 pontos e fazer a parte dele. E até aí, beleza, a vitória importantíssima. Mas eu acho que o jogo, o desempenho ainda tá um pouquinho abaixo. Não acho que foi esse jogo incrível do Palmeiras. Eu acho que foi mais um jogo, ao meu ver, muito ruim do Atlético Mineiro. Um jogo, assim, onde o Palmeiras se aproveitou de falhas constantes ali do Atlético Mineiro, entendeu? Falha de saída de bola ali dos jogadores, né? E tal. Falha de marcação na bola aérea. Foram mais falhas, eu vejo, assim, gritantes do Atlético Mineiro do que o Palmeiras está fazendo um jogo vistoso. Mas foi importante a vitória, tô feliz que ganhou, acho que foi importante e tem que fazer isso, né? Às vezes o que importa é você ganhar, mesmo que não seja jogando o melhor possível, né? Mas a gente sabe que no decorrer da temporada, o Palmeiras ele vai ser mais exigido nos grandes jogos, né? E nas grandes decisões. Então vai ter que apresentar mais futebol ainda. Mas vamos falar desse jogo de hoje. O Abel veio com uma escalação parecida do jogo contra o Mirassol. A diferença é que hoje ele colocou o Maurício e colocou o Giai desde o início do jogo, que era o que ele já deveria ter feito, né? Contra o Mirassol, lá ele optou pelo Veiga, o que não teve sentido, o Veiga não foi bem e tal. Hoje ele entrou com o Maurício e entrou com o Giai, né? Não entrou com o Mike na lateral. E, assim, o Palmeiras, ele fez um primeiro tempo realmente superior ao Atlético Mineiro. Mas essa superioridade, a gente tem que ter um pouco de cuidado, né? Ao meu ver, assim, teve uma superioridade? Claro, teve. Foi superior. Porém, essa superioridade foi muito entregue de bandeja pro Palmeiras, porque o Atlético Mineiro, tanto no primeiro tempo, na realidade no jogo inteiro, o Atlético Mineiro não jogou nada. No jogo inteiro o Atlético foi mal, mas no primeiro tempo foi pior ainda. O Atlético, pra mim, fez um jogo muito ruim. Basicamente assistiu o Palmeiras jogar dentro do Allianz. Eles deram a bola pro Palmeiras o primeiro tempo inteiro, né? E o Palmeiras, obviamente, teve mais posse, porque você tem um time te dando a posse, te dando a bola sem parar, é óbvio que você vai ter mais posse, é óbvio que com mais posse você vai ter um pouco mais de volume de jogo, isso é óbvio, né? Mas, assim, se vocês forem ver, o Palmeiras não teve grandes chances, assim, no primeiro tempo, não foram grandes oportunidades criadas, assim, pelo Palmeiras, o goleiro do Atlético Mineiro fazendo defesa, não teve tanto isso, né? Entendeu? Então, o Atlético Mineiro, ele não tinha posse, então ele não agrediu o Palmeiras propondo o jogo e também não contra-atacava. Então eles não roubavam a bola e saíam em velocidade, agredindo o Palmeiras nos contra-ataques e também não tinham a bola, forçando o Palmeiras a se defender. Então, o Atlético fez um jogo muito ruim, muito fraco do Atlético, entendeu? E é óbvio, o Palmeiras não tem nada a ver com isso, o Palmeiras se beneficiou disso, né? Onde ele pôde jogar ali sossegado, sem pressão, né? O Mirassol, por exemplo, ele deu muito mais dificuldade pro Palmeiras do que o Atlético Mineiro. O Mirassol foi mais perigoso em contra-ataques, entendeu? O Mirassol jogou melhor no Allianz do que o Atlético Mineiro. Eu acho que foi um jogo muito ruim do Atlético Mineiro e um jogo razoável do Palmeiras, entendeu? Não acho que o Palmeiras jogou mal, mas também não acho que foi esse jogo maravilhoso que algumas pessoas estão falando. Ao meu ver, foi um jogo razoável e o Atlético Mineiro facilitou esse jogo razoável por ter feito um jogo muito ruim também, onde o Palmeiras não correu risco nenhum, zero, durante o jogo inteiro.
Os gols do Atlético Mineiro, tudo de bola parada, de falta do Hulk, né? O Hulk, sim, o Hulk hoje ele encarnou o Hulk da Marvel ali. Não era o Hulk do Atlético Mineiro, era o Hulk dos Vingadores. Tava jogando lá, entendeu? Então quando você enfrenta o Hulk dos Vingadores, aí fica difícil, né? O cara, toda a bola ali de falta, ele queria fazer gol. Impressionante. E aí no primeiro tempo, o Palmeiras, ele acaba conseguindo gol na bola parada, né? Então, assim, esse jogo foi a cara do Palmeiras do Abel, ainda quando aquele Palmeiras do Abel era legal. Aquele Palmeiras do Abel que ainda produzia alguma coisa. Foi a cara do time do Abel. Basicamente, bola parada, gol de escanteio, gol de bola aérea e forçar o erro. Fazer gol em cima das falhas do adversário, né? É basicamente isso. Foi a cara do time do Abel hoje. Do time do Abel quando ainda ganha o jogo, né? Mas, assim, eu tava vendo o primeiro tempo, eu tava olhando e pensando o seguinte, eu falei, cara, quer ver que o Palmeiras, ele vai fazer um gol aí, ou na falha do Atlético Mineiro, ou numa bola parada? Dito e feito. Primeiro gol sai com o Lucas Evangelista, de cabeça ali, primeiro gol dele no Palmeiras, eu acho, ou segundo gol, não sei. Ele faz um gol ali de cabeça e sai 1-0 pro Palmeiras, aí desse gol até o final do primeiro tempo, o Palmeiras aí fica um pouquinho melhor, né? Aí tenta criar uma coisa ou outra, até porque o Atlético Mineiro sai, né, um pouquinho mais para tentar fazer alguma coisa até o final do primeiro tempo, e o Palmeiras acaba tendo um pouquinho mais de espaço. Mas de modo geral, foi um primeiro tempo onde o Atlético Mineiro foi muito mal, não produziu absolutamente nada, facilitou totalmente o jogo pro Palmeiras, e o Palmeiras se aproveitou disso, entendeu? E fez um gol com a cara do time do Abel, bola parada, né? Tanto que o primeiro tempo, até anotei aqui para comentar com vocês, o primeiro tempo acabou com 72% de posse de bola pro Palmeiras e 28% pro Atlético Mineiro. Então, para vocês verem, o Atlético Mineiro teve 28% de posse de bola e assim, se você olhar essa posse, você pode pensar que eles agrediram no contra-ataque. Não teve nada, absolutamente nada. O Galo assistiu o Palmeiras jogar. E aí no primeiro tempo, continua bem parecido, só que aí o Atlético Mineiro começa, obviamente tá perdendo o jogo, eles começam a tentar, na realidade, atacar mais, né? Na realidade não é que eles estavam perdendo o jogo, falei besteira. O Hulk fez um gol de falta, né? Tava quase esquecendo de falar isso. O Hulk, ele empatou o jogo, né? Com gol de falta e, eu quero falar rápido desse gol, que assim, ao meu ver, o Everton não teve culpa. Sinceramente, eu acho que ele não teve culpa. Eu vi muita gente aí criticando ele, já falando que é o Jacaré Everton, chamando de T-Rex. Na realidade, assim, eu acho que o palmeirense, ele tá falando isso mais pelo histórico acumulado que a gente tá vendo do Everton, do que por conta desse gol específico. Se a gente for falar desse gol específico, gente, foi uma bola muito difícil de ser defendida. Foi total mérito do Hulk. Total mérito do Hulk. Foi uma batida praticamente perfeita. Seria muito difícil defender aquela bola. E o Everton até chegou na bola, mas acabou não defendendo, porque foi uma bola muito bem batida, bem colocada. Então, assim, eu acho que... Eu já falei aqui no canal que pra mim o Everton, pra mim o ciclo dele já tá acabando no Palmeiras, se é que ele já não acabou. Eu acho que o Palmeiras tem que ir atrás de um outro goleiro, com certeza. Mas, nesse gol, cara, nem acho que foi culpa do cara. O que é certo também, sabe? Acho que nem é culpa do cara. Mérito total do Hulk, era uma bola difícil demais, entendeu? Então, assim, no segundo tempo, o jogo fica um pouquinho menos desigual, né? O Atlético começa a tentar atacar um pouco mais, mas ainda sem agredir, sem fazer nada assim, onde o Palmeiras corresse muito risco, né? Não acho que o Palmeiras chegou a correr risco nenhum, nem nada. E uma coisa que eu queria comentar aqui, que eu esqueci, é o seguinte, lá no gol do Hulk, tá? Se vocês forem ver, analisar friamente, foi mais culpa do Gomes, aquele gol, do que do Everton, tá? No primeiro gol de falta ali, porque o Gomes fez uma falta boba no Rony, ele empurrou o Rony pelas costas e ele acabou gerando aquela falta perigosa. Então, foi mais burrice do Gomes ali do que do Everton. O Everton acho que nem teve tanta culpa. E aí o jogo no segundo tempo continua um jogo parecido, no segundo tempo, né? E o Palmeiras atacando e tal, né? Aí o Atlético Mineiro, como tava tentando buscar um pouco mais do jogo, tava dando espaço, né? E aí numa das jogadas ali que teve um espaço pela lateral ali, né? Sempre, o jogo do Palmeiras sempre lateralizado, o Piquerez cruzou a bola pra área, e aí, gente, por isso que eu falo, hoje era o dia do Palmeiras, cara, era o dia do Palmeiras hoje.
O Vitor Roque, ele tenta ali dominar a bola, ele domina a bola errado, ele dá uma canelada na bola, a bola bate no cara do Atlético Mineiro e entra no gol, né? Então, assim, um gol assim... Vamos falar real, gente, um gol bem cagado do Palmeiras, né? Um gol bem cagado, assim, porque quando eu vi o gol, eu até comemorei e falei, caramba, finalmente o Vitor Roque fez alguma coisa. Só que quando eu fui ver a repetição do lance, na realidade, eu tinha achado que ele tinha batido de primeira, com a bola no ar, né? Pra mandar a bola pra dentro. Não, na realidade ele foi tentar dominar, ele não conseguiu dominar, deu uma canelada na bola, a bola bateu no cara do Atlético Mineiro e entrou, né? Então, assim, um gol ali meio de churrasco, né? Ali, gol meio cagado ali, mas não interessa, é gol, né? Tanto que depois nem foi tratado como gol do Vitor Roque, foi tratado como gol contra mesmo do Atlético Mineiro. Por isso que eu tô falando pra vocês, por isso que eu tô dizendo que o Palmeiras ele foi vencendo o jogo hoje, ele foi conquistando a vitória na base de bola parada, na base de falha do Atlético Mineiro, né? E tudo mais. E aí depois o terceiro gol do Palmeiras, falha do Atlético Mineiro também. Parecia uma jogada ali que não ia dar em nada. Simplesmente o cara do Atlético Mineiro falhou. Ele basicamente ali, não sei o que ele foi tentar fazer, foi tentar sair com a bola ali. O Vitor Roque roubou a bola dele, mérito do Vitor Roque, claro. E tocou a bola pra dentro, pro Facundo, o Facundo tocou pro Maurício, fez 3-1. Ali basicamente tinha matado o jogo, né? Tinha matado o jogo e tal. Ainda lá pro finalzinho do jogo, quase nos acréscimos, o Hulk faz outro gol de falta, porque hoje ele encarnou o Hulk da Marvel, o Hulk dos Vingadores que ele encarnou hoje. E aí ele bate, dá uma bica monstruosa na bola lá, e eu vi gente, cara, eu vi gente reclamando do Everton. Cara, se eu tô falando aqui pra vocês que pra mim o primeiro gol nem foi culpa dele, quanto mais o segundo. O segundo foi uma patada que ele deu ali na bola, completamente indefensável, gente. Não tinha como defender aquilo ali, não. Nem foi culpa do Everton. E a bola desviou ainda no Alan. Ela desvia ainda no Alan. Aí até parecia, né, que o Palmeiras poderia correr risco de alguma coisa no final do jogo nos acréscimos, né? E não é que ele correu mesmo. Ele realmente correu risco, porque o Hulk da Marvel, dos Avengers ali, ele chegou ali no último lance, cara. No último lance do jogo, o Hulk bateu outra falta absurda e ali o Everton defendeu. Ali ele chegou na bola, ali ó, a gente tem que falar real, ali o Everton garantiu a vitória pro Palmeiras. A gente tem que falar. Ele garantiu a vitória pro Palmeiras, ele fez uma defesa difícil ali, porque o Hulk bateu de novo colocado, aquela bola ia entrar com toda certeza e o Everton tirou, aí acaba o jogo. Então assim, o Palmeiras até o último lance, por pouco, não estava correndo o risco de tomar um empate do Atlético Mineiro. Mas, como eu falei pra vocês, o que eu enxergo, assim, da minha análise geral desse jogo? Acredito que foi um jogo razoável do Palmeiras e um jogo muito ruim do Atlético Mineiro. O Palmeiras ele fez o que ele tinha que fazer, que era ganhar o jogo em casa e fazer os 3 pontos para ver se esse time volta a engrenar e ganha alguma confiança. Era isso que tinha que fazer, isso foi importante. Mas eu acho que não foi esse jogo vistoso, não acho. Acredito que o Palmeiras pegou um adversário frágil dentro de casa, que é esse Atlético Mineiro que não tá bem, que depende totalmente do Hulk, é um time que só existe o Hulk ali, entendeu? Ali é um time onde você tem um cara só fazendo tudo. Batendo pênalti, batendo falta, armando, batendo de fora da área. É basicamente isso. Então, eu acho que o Palmeiras fez o que ele tinha que fazer, que era vencer o jogo em casa contra um adversário que tem um jogador só que tá jogando. Entendeu? Mas de desempenho do Palmeiras mesmo, achei bem razoável. Eu acho que ainda precisa melhorar. Eu ainda acho que tenta acelerar muito o jogo de forma desnecessária, ainda é muito jogo lateralizado, mas isso é aquela coisa que eu vou ficar falando sozinho aqui, né? Eu e a parte da torcida do Palmeiras que também concorda com isso, porque isso é o jogo do Abel, não adianta, esse é o time do Abel, é o jogo dele, né? É o sistema dele e a maneira que ele enxerga o futebol. Ele não vai fazer um Palmeiras de troca de passe, um Palmeiras que vai atacar pelo meio, não vai. Vai ser esse jogo aí, a gente vai ter que torcer pra isso funcionar enquanto ele for técnico do Palmeiras. Não adianta. E aí o jogo terminou com a posse de bola 58% do Palmeiras contra 42% do Atlético Mineiro, né? Então dá pra vocês verem como, obviamente, no segundo tempo o jogo dá uma leve equilibrada, o Atlético Mineiro teve mais posse, atacou mais, né? Tentou fazer mais alguma coisa. Mas é isso. Acho que foi um jogo
Um jogo que algumas coisas foram interessantes, como o Vitor Roque fazendo um jogo um pouco melhor, um Facundo produzindo um pouco mais pela direita, mas ainda acho que precisa melhorar, ainda acho que não tá ainda aquele Palmeiras que eu gostaria de ver, ainda tá muito abaixo do que o próprio Palmeiras do Abel já foi, mesmo esse Palmeiras pragmático de bola parada, de cruzamento, já foi muito mais eficiente, então o próprio Palmeiras do Abel já foi muito superior ao que apresenta hoje, se a gente voltar uns 2 anos atrás. Então é isso, eu vou dar aqui, pra mim, o prêmio de melhor em campo hoje. Cara, dar o prêmio pro melhor jogador hoje, sei lá, vou dar o prêmio pro Vitor Roque, vai? Prêmio de Ademir da Guia, vou dar pro Vitor Roque, porque acredito que ele fez um jogo aí legal, ele fez o segundo gol mesmo, que foi aquele gol de churrasco, foi completamente crucial no terceiro gol, porque ele rouba a bola, ele faz a jogada, ele também já vinha jogando bem, já vinha produzindo alguma coisa ali, né? Então, vou dar pra ele aí, vamos deixar o Vitor Roque ser o melhor em campo pelo menos alguma vez, né? E é isso, gente. Agora o Palmeiras ele volta a campo na semana aí contra o Fluminense. Vai ser um jogo fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. O Palmeiras tá com 2 jogos a menos ainda, né? Que ele vai ter que fazer com o Juventude e com o Santos. E agora é torcer para ver se esse time ganha alguma confiança com essa vitória, mesmo ao meu ver sendo um jogo apenas no máximo razoável, contra um Atlético Mineiro bem meia boca, jogando em casa. É importante ganhar, é importante os 3 pontos, é importante esse time voltar a engrenar, né? Beleza? Se você ainda não é inscrito aí no MJ, se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta o que você achou dessa vitória hoje do Palmeiras, beleza? Até o próximo vídeo. Avante palestra!